Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou João Paulo Hack Miranda, este é o programa Alquimia das Ideias, estamos aqui novamente nesta quinta-feira, são 17 horas aqui na capital de São Paulo, estamos transmitindo diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, aqui na Avenida Paulista, São Paulo, Brasil, para o mundo. Pessoal, eu tenho, principalmente em virtude dessa transição de ano, eu tenho estou procurando trazer nos programas, não é, algumas reflexões e algumas dicas para que nós possamos começar aí a transformar os nossos desafios em oportunidades, oportunidades de superações, transformar as nossas trevas em luz, transformar as nossas fraquezas em forças, transformar os nossos vícios em virtudes. Olha, gente, vocês veem que eu estou falando aqui o tempo todo. Eu estou evocando, está ali por trás, está ali subjacente, sabe o que, gente? O princípio hermético da polaridade. Tenho falado muito do princípio hermético da polaridade. Sempre evocando aqui o grande Hermes, o Trismegisto. Hermes, o Trismegisto, esse grande ser que se manifestou no Egito há muitos e muitos séculos, não se sabe exatamente há quanto tempo, mas provavelmente aí é algo em torno de 5.000 anos, há cerca de 5.000 anos. Os egípcios atribuíram a Hermes o título de Tote, o deus Tote. E aí Hermes foi assimilado pelos gregos como Hermes, né? Hermes o 3 vezes grande, o Trismegisto, e depois os romanos como Mercúrio. Mas vejam, Hermes nos legou 7 princípios essenciais, 7 princípios, 7 leis que regem a própria trajetória humana, a própria evolução humana e também, naturalmente, a evolução cósmica, porque a evolução humana não é separada. Nós somos seres cósmicos, nós somos seres... Nós nos separamos na ilusão da separatividade, como nos ensinam os budistas. Essa ilusão de separatividade como se o ser humano vivesse uma evolução paralela à evolução cósmica. A evolução cósmica é uma coisa, a evolução humana é outra. Não, isso não é verdade. O ser humano é um ser cósmico e o ser humano evolui dentro do cosmo. Então, as 7 leis herméticas, na verdade, são 7 leis universais, 7 leis cósmicas. E eu vou falar rapidamente sobre as 7, destacando naturalmente a polaridade. Então nós temos o princípio hermético do mentalismo, que nos ensina que tudo é mental, todo o processo de criação é mental e que existe uma grande mente universal criadora, uma grande inteligência que tudo cria, mantém e sustenta, que os orientais chamam de Mahat. Nós temos o princípio hermético da correspondência, que nos ensina que o que está em cima é correspondente ao que está embaixo, e o que está embaixo é correspondente ao que está em cima. Aí, nada é separado, tudo é integrado. Correspondência. Temos o princípio da vibração, que nos ensina que nada está parado no universo, tudo está em movimento, tudo vibra. Nós temos uma vibração. Cada um de nós tem uma vibração pessoal. Dentro dos 8 bilhões de seres humanos encarnados, de almas encarnadas humanas, não tem um que tenha uma vibração exatamente igual à outra. É como uma impressão digital. Todos nós temos uma vibração específica. Vamos lá. Então falamos dos 3 primeiros princípios. Aí nós temos a lei hermética da polaridade, que nos ensina que não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. Todas as verdades são relativas. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. As polaridades, as oposições, elas são diferentes em graus, mas idênticas em natureza. Aí nós temos a lei hermética da causa e efeito, que é a lei do karma. A todo efeito corresponde uma causa, toda causa leva a um efeito. Aí nós temos o princípio também do ritmo, que é uma decorrência do próprio princípio da polaridade, e temos finalmente o princípio hermético do gênero. Então,
também como uma decorrência da polaridade, como um princípio masculino e feminino. Não como uma questão de homem e mulher, mas como princípios, como um princípio masculino e princípio feminino. Por exemplo, o Sol é um princípio masculino e a Lua é um princípio feminino, tá bom? Energia Yang, lembram do Tao? O símbolo do Tao, do taoísmo? Yang é uma energia masculina, Yin é uma energia feminina. Yang ativo, Yin receptivo, tá bom, gente? Mas falando isso, eu vou trazer aqui o tema do nosso programa de hoje, é o seguinte, você sabia que é possível transformar o passado? Aí, ó, falando, você deve estar pensando assim, nossa, esse cara aí é meio maluco, né? Como é que eu vou transformar o meu passado? Como é que eu vou transformar uma coisa, um fato, um acontecimento, algo que já ocorreu, que já aconteceu, que já gerou suas consequências, sejam positivas, sejam negativas. Gente, vamos lá. Vou evocar novamente aqui o princípio hermético da polaridade. Quando você fala em passado, qual seria a polaridade de passado? Futuro. Passado, futuro. E o que está no meio entre passado e o futuro é o presente. Na verdade, o passado já foi. E o futuro é uma expectativa, na verdade, são várias possibilidades o futuro. O que nós temos é o presente. Só que as ciências herméticas, a teosofia, as ciências sagradas, elas nos ensinam que, na verdade, primeiro, o tempo é uma convenção, o tempo é uma maia, é uma ilusão. Tá? É uma ilusão. O tempo serve para marcar a transitoriedade das coisas, a transitoriedade da nossa existência. Então o tempo ele está relacionado a tudo que é transitório, tudo que é passageiro. Ele mede tudo que é transitório, tudo que é passageiro. Tudo que não é transitório e passageiro, ou seja, tudo que é consistente, tudo que é pleno, tudo que é consciente, o sagrado, o espiritual, ele está fora do tempo. Não existe tempo. Para Deus não existe tempo. Deus é a consciência temporal, por isso que é o eterno. E nós podemos e devemos nos identificar, é um processo de identificação, nos identificar com o princípio criador. Tá? Um processo de identidade com o criador e de consciência. Quando nós começamos a realmente assimilar o processo de que o tempo é uma convenção e de que, na verdade, tudo que se processa internamente no nível psíquico superior é espiritual, tá no âmbito espiritual e, portanto, eterno, nós conseguimos, através da nossa consciência, transcender a questão do tempo. Então, gente, não é exatamente que nós vamos conseguir mudar um fato passado, um acontecimento em si. Mas nós podemos mudar, sim, o significado desse acontecimento. Nós podemos reinterpretar esse acontecimento e podemos ressignificar ele em si e as consequências que ele trouxe. É isso, embora o tempo linear, é isso também, o tempo é linear aqui na nossa terceira dimensão, mas existem milhares, milhões de dimensões, de realidades paralelas, subjacentes, enfim, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, tá bom? Mas é isso. No componente psíquico, sabe? Quando você passa por um processo de alma, o tempo não existe. Então você pode acessar e você deve acessar questões, por exemplo, que podem te atrapalhar, questões traumáticas, questões complicadas, vamos dizer, alguma questão que aconteceu na sua infância, algum trauma e que isso atrapalha a sua vida, sabe? E que isso impede, isso bloqueia. Você pode entrar em contato com aquele acontecimento no nível psíquico e você pode estabelecer um diálogo, você pode estabelecer uma espécie de diálogo consciente que comece com isso, com esse diálogo consciente, você buscar curar aquela dor, curar aquele trauma, transcender aquele trauma, tá bom? Vejam, eu tenho falado muito dos filósofos estoicos, eles são incríveis.
Os filósofos estoicos, por exemplo, como Epíteto, grande Epíteto, ele nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, não são as coisas em si que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Então, ao transformar a nossa percepção do passado, nós transformamos também as suas consequências na vida presente. E é isso que a gente está buscando trazer aqui, gente, com algumas dicas, né, com algumas reflexões e algumas dicas, para que nós possamos fazer esse processo por nós mesmos. Se você faz terapia, se você tem algum terapeuta, psicóloga, converse com ele, converse com ela sobre esse processo, se você já não conversa, né? Porque é lógico que tem muitos terapeutas que trabalham com isso. É como uma terapia de vidas passadas, mas é uma regressão. Mas, na verdade, você está regredindo para a sua própria consciência. Né? Regredindo para aquela experiência, para aquela dor específica. Só você tendo contato com essa dor, tá? Você vai conseguir superá-la, você vai conseguir curá-la. Gente, o grande Carl Gustav Jung, né, o pai da psicologia analítica, ele trouxe contribuições fundamentais para a compreensão do impacto do passado na nossa vida presente. Segundo Jung, o inconsciente guarda memórias. É no inconsciente que estão guardadas as memórias, os traumas e as experiências que muitas vezes, como eu falei, atuam no inconsciente, atuam de maneira silenciosa. Tá? Eles estão lá silenciosos, estão no inconsciente, estão no escuro, na sombra, mas eles acabam influenciando nossos pensamentos, nossas emoções, nosso comportamento, a forma como nós vamos agir ou reagir diante de determinadas situações. Tá certo? E para Jung, o processo de individuação, que é o caminho de nos tornarmos inteiros, plenos, integrais, envolve enfrentar essas memórias e dar-lhes o quê? Um novo significado. Através da ativação, o Jung recomendava que esse processo, né, nós nos utilizamos do que ele chamava de imaginação ativa. Tá? Então é isso que eu estava falando aqui. Você pode, né, eu até já tenho falado isso em outros programas, você pode até dar um nome para uma dor, para um trauma, para um rancor, para um ressentimento que você tenha. Para aí você começar a estabelecer o quê? Um contato com essa dor, com esse trauma. Aí você consegue o quê? Você consegue dialogar com essas experiências passadas. E através do diálogo, veja, o diálogo é uma troca. Tá? E com essa troca você visa o quê? Uma integração. Então você integra para o seu consciente. Aí quando você integra essa força inconsciente, que quando ela está no inconsciente ela atua de uma forma imprevisível, né? De uma forma oculta e imprevisível, conforme nós vamos trazendo esses processos para o consciente, tá? Elas atuam, nós tendo consciência, estando integradas na nossa psique, nós temos a oportunidade de transformar esses componentes da nossa psique que estavam desintegrados numa força, num dínamo gerador de transformações efetivas na nossa vida, tá? E não tem como a gente mudar algum tipo de trauma, algum tipo de ressentimento que nós tenhamos, alguma dor, se nós não entrarmos em contato com ela, pessoal. É duro falar isso, mas a dor é um componente de consciência. Tá? A dor é um componente de consciência. Então, só quando você encara, você enfrenta, você tem a oportunidade de curá-la. Tudo na nossa vida é pedagógico, toda a nossa vida é pedagógica. Nada é por acaso, tudo é pedagógico, tudo tem um sentido. Então, gente, para Jung, esse processo, né, esse processo de individuação é isso, nos tornarmos integrais e essa plenitude, essa integralidade, ela por si mesma, ela se torna uma força, um dínamo construtivo, de uma força construtiva na nossa vida. Gente, esse processo de individuação, que envolve a ressignificação dos fatos passados, a reinterpretação dos fatos que nos aconteceram, é um processo de libertação. Todo esse processo, o processo de individuação,
o processo que Jung nos ensina, é o processo de libertação, porque nós nos libertamos das amarras, nós nos libertamos dos bloqueios. Somos nós que, os nossos bloqueios, aquilo que bloqueia, aquilo que trava na nossa vida, está dentro da gente, está dentro da nossa psique. Então, onde que você vai buscar destravar, onde que você vai buscar desbloquear? Nós costumamos projetar nos outros. Né? Então, eu vou resolver isso quando eu começar um novo relacionamento, ou quando eu ganhar dinheiro assim, ou quando eu fizer essa viagem, ou quando eu fizer isso, aquilo, ou quando eu me separar, ou quando eu mudar de emprego. Nós projetamos para fora. Quando nós projetamos para fora, as mudanças não acontecem. Porque a mudança, ela não acontece... As mudanças, gente, as transformações, elas não acontecem de fora para dentro. É um processo de dentro para fora. Dentro para fora. Nós não podemos mudar os fatos do passado, isso é fato. Mas podemos mudar o significado que nós atribuímos a eles. Isso não significa a gente negar ou ignorar o que aconteceu, mas sim enxergar essas experiências sob uma nova luz. Até, gente, mesmo que a pessoa tenha passado por um trauma terrível, às vezes um trauma numa guerra, às vezes a pessoa passou por um abuso, às vezes a pessoa passou por um estupro. É um negócio terrível, horrível. Mas, mesmo nesses casos extremos, é possível você reinterpretar, sabe? Você começar a enxergar essas experiências sob uma nova luz. Indo para um exemplo não tão extremo, mas, por exemplo, um fracasso que você tem experimentado na sua vida, e todos nós passamos por processos de sucessos e de fracassos, normal. Mas ele pode, de repente, um processo de um fracasso, uma queda, ele pode ser interpretado numa lição valiosa, com a perda como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Um erro, você passa pelo erro, já passei por esse erro, já aprendi, assimilei esse erro. Vou trabalhar agora, vou me empenhar para acertar agora, para não errar mais. E nós temos essa prerrogativa, nós temos essa força dentro de nós. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho de dicas práticas, não é? Que nos ajudam a transformar o nosso passado nesse sentido. A reinterpretar, a ressignificar, a curar o passado. Só fazendo um paralelo aqui, nós podemos fazer isso também, gente, que eu estou abordando pelo lado mais negativo, pelo lado dos bloqueios, dos traumas, das dores, mas a gente pode fazer isso com as boas experiências também, com aquelas memórias que nós guardamos com carinho, com prazer, sabe? Você reavivar aquela sensação maravilhosa que você teve num dia, numa experiência bacana que você teve, numa viagem legal, sabe? Numa experiência transformadora, transcendente que você teve, sabe, em momentos difíceis, você pode evocar isso e dialogar, sabe, com essa experiência também. Fala, puxa, nesse dia, vamos lá, plenitude do meu ser. Naquele momento em específico, eu me lembro que eu te senti, eu te vi, eu te experienciei, mas depois você se esvaneceu, depois você se perdeu, eu perdi você, mas eu sei que você existe. Como eu posso fazer para te contatar de novo, para sentir de novo essa plenitude? Tá? Vê o que acontece. Vê o que você começa a sentir. As imagens que você vem à tua mente e o que você começa a sentir. Todo o processo, gente, da nossa vida, toda a nossa vida, essas experiências de alma são experiências psíquicas. Aqui, o mundo que nos rodeia é apenas o palco onde se desenrola. Mas o processo ele é todo interno, tá bom? Então, eu tenho falado muito do diário da reflexão. Procure escrever, pega um caderno, uma caneta, um lápis, escreve os eventos do passado que ainda te incomodam. O professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose, que é a linha iniciática que eu sigo, a escola que eu sigo, ele nos ensina que como é que é? A ideia é o verbo que se torna carne através da pena. Olha que bonito isso. A ideia, algo abstrato, ele se torna carne, ele se torna algo material,
algo objetivo através da pena. A pena é o quê? A pena é o que escreve, tá? Mas e se pergunta, o que eu aprendi disso? Como isso me tornou, como isso pode me tornar mais forte, mais consciente? Procura meditar. Durante a meditação, gente, visualize em si mesmo, a você mesma no passado. Recria a situação, desperta na tua memória a situação que você quer resolver, tá? Mesmo no passado em questão. Volta para tua, você passou por uma experiência traumática na infância, por exemplo, volta lá, volta para aquele dia, vê o que você sentiu, a pessoa que te prejudicou, conversa com ela, expõe. Sabe, ainda que você tenha raiva, xingue num primeiro momento, sabe? Mas é um processo de libertação. Mas procure fazer isso conscientemente. Não é também você chegar né, e se imaginar simplesmente batendo na pessoa, alguma coisa assim, se vingando. Não, não é isso. É diálogo, sabe? É procurar resolver a situação. A gente se enxergar mais jovem, principalmente criança, ajuda muito a curar essas feridas emocionais do passado, pessoal. Imaginação ativa, eu sempre tenho falado isso, dialogar mentalmente com o nosso passado através da imaginação ativa. É isso. Imagine tendo uma conversa com a pessoa que você gostaria. Às vezes a pessoa te feriu, você teve um processo complicado e você não teve oportunidade de dizer o que você estava sentindo naquela hora. É muito normal nós nos bloquearmos, nos travarmos, a gente ficar sem reação. Volta, reaviva na tua mente essa memória e resolve, dialoga, fala, olha, você me fez isso, você me fez aquilo, isso me machucou muito, tal, não sei o quê. Mas sempre buscando perdoar, buscando, sabe? Porque assim você também começa a se desvencilhar, né? Não é se desvencilhar. Você começa a sublimar, a superar e sublimar esse liame kármico que você cria, que a gente cria nesses tipos de conflitos, por exemplo, né? Gente, procurar símbolos, né? Procurar o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a chave de tudo. E presta atenção aí pelo lado mais junguiano, nos símbolos, nos arquétipos, o que os sonhos te dizem, sabe? Os símbolos que costumam aparecer para você de uma forma recorrente na sua vida, presta atenção. Às vezes até o relógio, às vezes aparece, sabe aquela coisa, você vai olhar no relógio, você olha sempre o mesmo horário, assim, vamos supor, ó, 17h22, sabe? Aí você olha, no dia seguinte, aleatoriamente, você vai olhar no relógio 17h22. No dia seguinte, aleatoriamente, você vai olhar no relógio 17h22. O que aquilo está querendo te dizer? Tá? E importante também é a prática da gratidão, naturalmente, nesse sentido de identificar os pontos positivos, mesmo em experiências negativas, por mais duras e traumáticas que elas tenham sido. Porque esses processos, gente, além de eles ajudarem a nos curar, eles ajudam também a nos fortalecermos, tá? Vamos nos fortalecer cada vez mais, porque, inclusive, quando nós nos fortalecemos, a força também é um dínamo essencial para os nossos processos de cura, tanto de enfermidades psíquicas como mesmo de enfermidades físicas, tá bom? É isso aí, pessoal. Grande beijo, grande abraço, um excelente 2025 para todos nós. Beijo grande.